o estado campeão de feminicídio, o estado que é destaque e infelizmente se destaca pela violência contra as mulheres. Você recebe essas imagens na sua tela. Olha o que esse homem não, alto lá, o que esse criminoso faz com essa mulher. De forma intencional, ele parte para cima dela, se aproveita até da sua condição física. Dá uma olhada, mais uma imagem, mais uma cena. Puxou o cabelo dela, girou. Enquanto ela se senta, ele continua gesticulando, segundo a denúncia, falando muito alto, ameaçando o tempo todo. Isso aconteceu 1, 2, 3, 4, foram várias as situações em que você percebe que a violência está aí. A violência explícita, agressões físicas, seguidas por pedidos de desculpa, mudança total de comportamento para, na sequência, voltar a se repetir. E por que é que essas imagens gravadas no dia 17 de maio, o outro arquivo... Olha essa imagem. O Bico, consegue voltar um pouquinho nessa imagem? Eu estava esperando chegar exatamente nesse momento. Às 3h33, 34. Olha isso, gente. Olha isso. Preste atenção, audiência do Cadeia. O que vai acontecer agora? Ele não... Olha isso. Ele não se cansa. Continua. Pressiona a cabeça dela contra um colchão. Tem uma espuma ali, um colchoado. Mais uma agora. Essa cena me faz lembrar aquela de Peixoto de Azevedo, da cozinha, em que a esposa é dominada, recebe um mata-leão, é arrastada e ali ela perde a consciência. Vocês se lembram do caso de Peixoto? Me faz lembrar exatamente o que nós registramos em Peixoto de Azevedo. O que aconteceu lá? Feminicídio. Primeiro as cenas de agressão, de humilhação, de exposição pública. E na sequência nós tivemos um desfecho trágico, porque ele não se cansa e tira a vida dela na cozinha. E aqui, o que aconteceu? Por que essas imagens vieram à tona agora? Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Por que é que 7 meses depois, essa vítima, ela toma a decisão de expor todo o seu sofrimento, tudo que ela viveu e as cenas que foram registradas por essas câmeras de segurança? Stephanie Leal, eu te agradeço pelo espaço na agenda, por reviver tudo o que aconteceu com você em maio desse ano e pela tua coragem de vir a público relatar as suas experiências. Eu desejo um bom dia para você. Tem aqui o nosso reconhecimento, o reconhecimento da nossa equipe, da nossa audiência, pela tua coragem de relatar em detalhes tudo o que você viveu de uma experiência muito ruim, traumática, sendo vítima dentro de casa. Explica pra gente por que, nesse momento, você decide, de fato, denunciar, tornar público o que você sofreu. Bom dia. Bom dia. Então, quando aconteceu tudo, né, eu fui muito ameaçada de que se alguém soubesse, de que se isso vazasse, ele me mataria. Se ele fosse preso dentro da cadeia, ele mandaria alguém para me matar. Então, por muito tempo eu fiquei quieta, e aí por muito tempo ele tornou a ter contato comigo, né, quebrou a medida protetiva, fez promessas de mudanças, de melhora, de que ia me ajudar e não sei o que, enfim, todo aquele papo do homem manipulador que todo mundo já conhece, já tá careca de saber. Então,
Depois de um tempo, eu decidi terminar de fato. Já estávamos terminados, mas nessa semana eu sentei com ele e falei: Olha, não dá mais. A gente precisa terminar. Você precisa deixar eu viver, porque você não tá deixando eu viver minha vida. Ele me mandava flores no meu trabalho, me mandava chocolate, achando que tinha alguma possibilidade ainda da gente ter uma volta, da gente acabar voltando. E essa possibilidade não existe. Então eu tive que sentar com ele, olhar no olho dele e falar: Cara, não dá. Ou você me mata, ou você deixa eu viver. É isso. Porque viver com você eu não quero, eu não vou viver assim. Certo. E aí, um dia depois eu saí com um grupo de amigos e uma menina chamada Manu, inclusive, mandou uma foto sentada nesse barzinho, né? Fomos pro Baronês. E essa menina mandou uma foto da gente sentada pra ele. E nesse momento ele surtou. Surtou, falando que era um absurdo, que esse cara tava comendo a mulher dele, que ele ia matar o cara, que ele ia me matar, que ele ia me dar um tiro no meio da minha testa. E antes de me dar um tiro na testa, ele iria cortar os meus dedos, ele iria cortar as minhas pernas, ele iria fazer tudo que ele poderia Meu fazer, Deus. tudo que tem direito, ele iria fazer depois disso. E Certo. aí entrou em um surto total. Chegou até machucar um amigo dele, que foi tentar acalmar ele, né? Meteu uma faca na perna do amigo, ameaçou muito essa outra terceira pessoa que estava comigo, Isso que tudo de foi na fato nem temos um madrugada de relacionamento, né? 17? Foi na madrugada de 17 de maio que isso aconteceu? Ou foi mais recente? Para a gente entender o gatilho, o que aconteceu ali exatamente, o contexto daquelas agressões na residência. Ah, daquelas agressões lá do dia Isso, 17? isso. Não, daquelas agressões foi porque eu falei que queria terminar. Nossa. Naquele dia eu disse, eu quero terminar o relacionamento, não dá mais. E aí, numa tentativa louca de ou entender, você fica comigo ou por bem ou você fica comigo por mal. Você não tem outra saída, você vai ficar comigo ou por bem ou por mal. E aí, quando eu falei que eu ia sair de casa, que eu ia embora, se embebedou, né? Embriagado o dia inteiro. E aí fez tudo que fez comigo. Meu Deus. E falava o tempo todo que se eu denunciasse, ele iria me matar. Tira uma dúvida pra gente, por favor. Quem é? Quem é esse agressor? Ele é um empresário? Ele é um servidor público? Quem é esse criminoso? No momento, ele não tá fazendo nada. No momento, ele é um coitado infeliz que tá numa depressão doente. Eu acredito que ele esteja assim completamente doente, porque não tá trabalhando, não tem nenhuma visão de nada, sabe? É uma pessoa que estagnou, Certo. Quanto que tempo parou na de vida. relacionamento? Então ele é um empresário, um comerciante. Você confirma isso? Ou Ele era um foi? empresário, De qual setor? ele era um empresário. Nós tivemos 3 anos de relacionamento. 3 anos de relacionamento. Em que momento, só confirma Isso. pra gente, por favor, ele é empresário de qual setor? Venda de carros. Venda de carros. Ok. Então, já sabemos, o empresário trabalha com vendas de veículos, certo? 3 anos de relacionamento. Em que momento você percebeu que não seria possível? Que você não seria feliz nesse relacionamento? Que você estava sendo manipulada ou ameaçada? Enfim, você estava sendo diminuída, apequenada diante dessa relação? Eu acho que o tempo todo, né, a gente sempre vê os sinais e a gente só ignora, né? Quando a gente ama, a gente finge que a gente não vê os sinais. Então, desde o início do relacionamento, eu fui humilhada, eu fui chamada de vagabunda, desculpa os palavrões, tá? De prostituta, falava da minha família, rebaixava a minha família, rebaixava todo mundo, quem ele podia, as minhas amigas, me afastava das minhas amigas também, que era uma forma de manipulação, porque se eu não tinha minhas amigas, eu não tinha ninguém, né? Então, Certo. tentava afastar todo mundo de mim para que eu ficasse 100% refém e dependente dele. Eu não podia trabalhar, né? Se eu fosse trabalhar fora era porque eu estava transando com o patrão. Então, desde o Certo. início, todos os sinais estavam ali, estavam muito, muito, muito claros.
E todo mundo falava pra mim, Stephanie, esse cara, ele vai acabar te matando. Uma hora esse cara vai te matar, Stephanie. E eu falava, não, ele gosta de mim. Ele gosta de mim, ele vai mudar. Uma hora ele vai mudar. E não mudou. E não Tivemos o mudou. resultado. Sim, sim. Diante disso, você armazenou esse material nesses aproximadamente 7 meses? Você guardou essas provas? Guardei. Como é que você agiu para ter esse material que a gente consegue visualizar agora das reações dele naquela madrugada de 17 de maio? E como foi para você ter isso guardado, armazenado o tempo todo? Como eu morava com ele, né? Eu tinha acesso às câmeras, então do meu celular mesmo eu consegui gravar, consegui puxar tudo. Gravei e guardei, porque eu pensei, bom, uma hora eu vou precisar. E chegou essa hora, né? Que foi agora, final de semana, que eu fui ameaçada de morte. Certo. E por querer seguir minha vida, aí eu falei, não, não dá. Chegou num ponto que ou eu exponho tudo, ou eu vou amanhecer morta e ninguém vai entender nada. Agora sim eu compreendo o caminho que você percorreu. Aí eu vou usar essa definição, o caminho que ela percorreu para apresentar todas as provas nesse momento. Você disse que procurou a polícia, que você quis denunciar. Em que momento foi essa denúncia e quem é que não te ouviu? Na verdade, quando aconteceu a briga no dia 17, eu fui até a delegacia da mulher, eu denunciei, né, tudo que ele fez comigo, eu fiz exame de corpo de delito, enfim, fiz todo o procedimento, né, que pedem para fazer lá na delegacia da mulher. E aí o que eu tive foi uma medida protetiva e acesso a um botão do pânico. Ou seja, nada. Ele continuou livre, foi chamado para uma palestra de papo de homem para homem, apenas. Então, depois disso, depois ele, por um tempo, né, ele parou de me procurar, eu pensei, bom, tá tudo bem, não tá me procurando, não tá mexendo comigo, tá com outra pessoa, deixa ele viver, tá tudo certo. Mas aí, depois de um tempo, ele tornou a me procurar. Certo. Quebrou a medida e aí eu falei que eu ia processar por quebra de medida. Sim. E aí ele tornou a dizer, se você me processar, eu te mato. Então eu ficava quieta, eu não falava nada. E aí ele forçava uma amizade, uma aproximação, me foi forçando uma aproximação. E aí eu pensei assim, bom, pelo meu bem-estar, é melhor ter ele do meu lado na paz iguana do que como um inimigo, do que ficar ameaçando, do que ficar xingando, do que ficar brigando, sabe? Certo. Então eu pensei, olha, Alexandre, tá tudo certo, vive sua vida, eu vou viver a minha, tá tudo ok, a gente não precisa se odiar, eu não vou seguir com o processo, desde que você não me perturbe. Ficou tudo certo, ficou tudo esclarecido. Aí, acho que foi domingo passado, alguma coisa assim, ele ligou pro meu pai, chorou, fez a maior cena, falou que ia se matar, que não tava mais aguentando viver sem mim, que eu era a vida dele e tudo mais, enfim. E, enfim, fez toda uma cena, sabe? Certo. Eu fiquei com muita raiva, desbloqueei, mandei mensagem, xinguei ele. Um Falei que ele não comportamento tinha volta, e falei, manipulador, olha, pelo que você relata para nós aqui ao vivo, um comportamento isso. narcisista, manipulador, em que ele se aproxima dos seus Exatamente. amigos, suas amigas, se aproxima da sua família, ali ele tenta, naquele jogo emocional, típico de gente narcisista mesmo, pelo relato dela aqui, né? Pelo relato, ele tenta inverter o jogo, como ele sendo uma vítima Isso. abandonada por você, algo nessa linha aqui. Não é isso? Tira essa dúvida pra gente, ô Stephanie. Do tipo, você é louca. Ah, sim. Chamando você de louca. Tira essa dúvida pra gente, Stephanie. Isso. Havia uma dependência financeira, você dependia financeiramente dele, tinha alguma violência, além da psicológica, violência física, a outra violência patrimonial ou não? Quando eu morava com o Alexandre, ele não deixava eu trabalhar fora, né? Como Sim. eu falei anteriormente. Certo.
Ele queria a todo custo que eu trabalhasse em casa, então, pra não ficar sem fazer nada, eu montei um estúdio. Inclusive, dá pra ver nessa briga, né, que tem uma maca aí, era onde eu atendia, onde eu trabalhava. Então, ele era homem, ele bancava a casa, ele pagava tudo. Eu tinha o meu dinheiro, pagava a minha faculdade, mas tinha, assim, uma certa dependência financeira dele. Trabalhava, mas ainda assim, não o suficiente para me bancar. Mas logo a partir do momento que a gente terminou, eu fui para fui trabalhar em um salão, lá eu comecei a ganhar bem. Então lá as coisas melhoraram, graças a Deus. Eu não precisei mais, né, da ajuda dele de conseguir me virar tranquilamente. Explica pra gente a sequência das imagens, se for possível. A primeira é que ele pega um vaso de planta, vai na tua direção, em volta de uma mesa. Tem outra, essa Na imagem. verdade, Na sequência, ele se na ajoelha, ele vai para os verdade, seus pés. É uma cena assim, olha, deplorável da gente nessa ver. parte que ele se ajoelha, ele tenta me estuprar. É a tentativa de um estupro. É ele tentando enfiar os dedos na minha vagina. Certo, certo. Não, é a vítima, gente. É a vítima que aceitou falar ao vivo aqui conosco sobre tudo que ela viveu. Todas as experiências que ela viveu naquela madrugada de 17 de maio. Então, o senhor e a senhora que me acompanham nesse momento, as famílias que estão na audiência nesse momento, a gente está tendo um relato aqui, ao vivo, do que essa mulher sentiu na pele. E agora a gente sabe que ele está preso, não é isso, Stephanie? Sim, tá preso. Hoje tá preso graças a milhares de mulheres aí na internet, né? Que fizeram um mutirão, que postaram, que falaram, porque só assim para as autoridades tomarem alguma providência, né? Porque na noite ontem de ontem eu fui ameaçada, né? Ele mandou foto de uma arma e falou que ia me matar. Ele falou assim: claramente eu vou te dar um tiro no meio da sua testa, vou dar um tiro na testa de quem tá com você e depois eu vou me matar. Então Meu esse era o Deus. plano dele, era matar os três. E Meu aí eu Deus. falei: não, agora eu preciso intervir, agora não dá mais. Você Chegou levou no ponto essa que é eu imagem ou é ele. até a Eu delegacia da mulher? Você levou essa prova até a delegacia da mulher? Novamente? levei. Aí primeiro eu liguei, né, no 190 quando isso aconteceu. Aí eles falaram que eu tinha que ter o botão do pânico, porque se ele aparecesse aqui era pra mim ativar o botão do pânico, que até em 10 minutos a polícia chegaria. Mas 10 minutos é tempo suficiente pra esse cara arrebentar meus miolos, entendeu? Sim, sim. 10 Então, minutos de tempo de resposta. Tá. Certo, prossiga. no outro dia aí eu conversei com meu pai, o meu pai ficou muito louco, né? Meu pai é uma pessoa muito tranquila, uma pessoa muito boa, de um coração muito bom, uma pessoa assim maravilhosa, e é uma pessoa muito tranquila. Quando ele viu, quando ele entendeu tudo que estava acontecendo, ele ficou louco. E ele só falava: vou matar esse filho da puta, eu vou matar esse cara. Esse cara vai entender que você tem família. Você não tá sozinha, você tem família. Hoje ele vai entender. E aí, quando meu pai falou isso, eu pensei: bom, eu vou perder o meu pai. Eu não estava preocupado com ele, nem comigo. Eu estava preocupada com meu pai. Então eu fui na delegacia da mulher e denunciei novamente. Falei com um, falei com outro, contei todo aquele relato que é, né, aquela coisa. Não adiantou em nada. Aí eu tive que pegar o meu celular e gravar uns stories na frente da delegacia, falar: gente, esse é o respaldo que a delegacia da mulher te dá. Não é nada. Você vem aqui, você fala que você está sendo ameaçada, você vê a quebra da medida protetiva e não acontece nada. Aí uma major, eu não lembro o nome dela, infelizmente, para agradecer. Nesse momento ela falou: não, vamos resolver. O que aconteceu? Você tem mensagem? Tá aqui? Então tá. Aí ele foi preso em flagrante por quebra de medida protetiva. Certo. E agora? E agora? Ele está Porém, isso preso? só foi feito porque eu sabia que o meu pai agora ele tá preso. Certo. Ele está Porque o meu preso, medo era você ver o meu pai aqui na cadeia. aflita, a tua família toda abalada Sim, diante do que a gente vê, que tem a prova, e a prova está ali. As tem. imagens mostram exatamente como essa E essas criatura não são todas agiu. as imagens, essas são partes picadas. Certo. Eu não digo que isso foi uma briga, eu digo que isso foi uma tentativa de feminicídio, entendeu?
Porque uma briga é você dar um tapa, é você discutir, é você. O que foi feito ali foi tentativa de homicídio e estupro. Porque enquanto ele me batia, vou falar uma coisa aqui que eu sinto vergonha de falar, mas eu preciso falar para alertar outras meninas. Ele enfiou os dedos na minha vagina e ele falava: agora você vai ter que me dar. Porque puta, a gente trata assim. Puta, primeiro a gente bate e depois a gente come. Então era isso que eu tive que ouvir. Aí nesse momento, eu levanto, saio correndo pra cozinha. Aí lá na cozinha, ele pega o vaso pra tentar quebrar em mim. Então essa é a sequência dos vídeos. Eu te agradeço por falar conosco, por abrir seu coração. Eu deixo aqui o nosso reconhecimento público pela tua coragem. Eu percebo que você tem raiz. Você tem raiz. A Eu tua sei emoção. que uma hora ele vai sair da cadeia. Exatamente nesse ponto que eu ia chegar. Ele não vai ficar lá, pelo teu relato, pelas provas, por tudo que aconteceu, não vai ficar lá muito tempo. E como fica a tua vida, a tua carreira profissional, os seus estudos, a convivência, a tua família? O que é que você pensa nesse momento? Você consegue projetar? Você tem outros planos? No momento, ontem, né, na verdade, a minha única saída foi tentar suicídio. Não, 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 não. Eu tomei uma Depois de cartel tudo que você passou, não, tem que seguir em frente, firme, firme. Eu Eu não sei qual é a tua tomei. fé, eu não sei qual é a tua religião, a fé da sua família, mas nesse momento, ter força, recorrer à sua fé, depois de tudo que você viveu até agora, e seguir firme, firme na tua fé. Então, aí eu havia tomado um vidro de Rivotril e umas 2 ou 3 cartelas de quetiapina, que são remédios que eu já tomo para depressão, né? Claro que não nessa dosagem. E aí, por sorte, a tempo, meus vizinhos entraram aqui porque ouviram um barulho e me levaram para o hospital, aí fizeram lavagem. Então, eu tô até agora, assim, meio grogue ainda, sabe? Meio tonta, não tô conseguindo andar direito, falando meio devagar, meio Tá, dopada. tá. Ô, E Stephanie, porque eu não consigo mais saber o que vai acontecer, sabe? raciocinar. Na hora que ele for solto. Sim, raciocinar. Eu não sei. Ele foi muito claro que se ele fosse preso, ele me mataria. Só que eu prefiro que ele me mate do que eu ter que visitar o meu pai na cadeia. Eu jamais permitiria isso. Eu jamais me perdoaria por isso. Porque fui eu que escolhi isso. Infelizmente, eu escolhi, eu ignorei todos os sinais. Então, se aqui em rede pública eu puder dar um conselho para essas meninas, O que você diria? as meninas novinhas, bonitinhas, se atentem aos sinais. Porque, gente, nunca é do nada. Um tapa nunca vem do nada. As manipulações, elas começam no, ai, essa sua amiguinha é isso, ai, aquela sua amiguinha é aquilo, você tá gordinha. Então, sempre tem uma manipulação, e essas manipulações elas vão crescendo, e cada vez vai ficando pior, e cada vez vai ficando pior, até chegar nesse fato. Eu sempre soube que isso aconteceria um dia. No fundo do meu coração, eu sempre soube. E nesse dia eu achei que eu ia morrer. Nesse dia eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, meninas, prestem atenção com quem vocês se envolvam. Só isso. Tá bom. Obrigado, tá? Obrigado mais uma vez por falar com o Estado de Mato Grosso, que nesse momento está aqui. E te digo que a nossa audiência, Stephanie, ela tem mais de 60% de mulheres, de crianças, adolescentes, meninas, Sim. sabe? Na fase dos 15 anos para cima. E mulheres mais experientes também, que nesse momento acompanham o seu relato aqui ao vivo conosco. Eu estabeleço um compromisso com você aqui. O Cadeia Neles segue acompanhando a história
a nossa produção, a Caroline fez o contato com você, a gente está aqui à sua disposição e a gente segue acompanhando esse caso, segue acompanhando essa história. Em qualquer movimento do outro lado, movimento de pedido de habeas corpus, qualquer movimento nesse sentido, a gente segue aqui à disposição. Eu desejo que você tenha discernimento, tranquilidade, recorra à sua fé, você, sua família, e que você tenha forças para seguir firme aí nessa batalha. Viva e seja feliz. Feliz. Deus te abençoe. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Stephanie. Obrigado. Amém. Obrigada. Forte, hein? Pesado. Mas depoimento necessário. Necessário. Uma coisa é você pegar as informações de um boletim de ocorrência, pegar informações de terceiros e relatar. A outra é a mulher que aparece na imagem vir aqui, ao vivo, na tela do Cadeia Nelhas, em consideração que ela e a família têm por esse programa. Já havia falado com ela antes. E contar tudo ao vivo para nossa audiência. Eu agradeço aí a confiança da família, agradeço a confiança de vocês aí, da família dessa menina. A gente segue acompanhando esse caso, tá? Aqui eu sempre relato que aqui é tipo um tamanduá, né? Subiu, levantou, abraçou, esquece. A gente não solta o caso mais não, tá? 3 minutos para as 11. Se a Delegacia da Mulher quiser se manifestar, Patrulha Maria da Penha, estamos aqui à disposição. Advogados do outro lado, advogados do empresário, setor de revendas de veículos, ela disse aqui ao vivo. Quiserem mandar uma nota para cá, mandar um posicionamento em vídeo, fiquem à vontade. Estamos aqui à disposição. Difícil explicar o que a gente vê em imagens.